Salve Maria! Vamos iniciar este vídeo, como de costume, recitando as 3 Ave-Marias. Antes disso, este vídeo fala sobre dicas para a espiritualidade individual. Pequenas dicas para a vida espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta oraçãozinha das 3 Ave-Marias está escrita neste folhetinho aqui, e vocês podem baixá-lo em PDF na página providaanapolis.org.br, na seção de downloads, as 3 Ave-Marias. Eu as recito quando acordo, quando me deito, porque esta oração, que foi ensinada por Nossa Senhora a Santa Matilde de Rackborn, no século XIII, tem como promessa, para quem perseverar nela até o fim da vida, a presença de Maria Santíssima na hora da morte. E eu quero que Maria Santíssima esteja presente na hora da minha morte. Bem, acabamos um tempo muito intenso em que os padres ouviam muitas e muitas confissões. O tempo da Quaresma e o tempo da Páscoa. O tempo da Páscoa ainda prossegue, mas o tempo quaresmal e o tempo da Semana Santa, o tempo da Vigília Pascal, foi um tempo de muita experiência no confessionário. E quando os padres percebiam que os pecados eram grandes, que os pecados eram sempre os mesmos, eles desconfiavam, alguma coisa está errada nesta alma. Primeira coisa que eu perguntava, que horas você acorda? As respostas não eram boas. 7, 8, 9 horas, não tenho hora para acordar. Ou às vezes, quando a pessoa dizia, eu acordo 5 horas, eu fazia uma outra pergunta. E o que você faz logo que eu acordo? Aí eu vou fazer academia e depois eu vou trabalhar. Aí eu vou fazer café, vou preparar os lanches para o meu marido, e depois eu vou arrumar a casa. Espera aí, e a oração? Onde é que está a oração no início do dia? Esquecer-se da oração no início do dia é como um motorista esquecer-se de abastecer o automóvel antes de uma longa e penosa viagem. O automóvel vai parar na estrada. Uma coisa que o motorista não pode nunca dizer, que seria loucura, eu estava tão apressado que não tive tempo para me abastecer. Uma frase que um cristão nunca pode dizer, seria loucura, é dizer, hoje eu não rezei porque eu não tive tempo. Se você não rezou porque não teve tempo, você vai perder todo o tempo. Você vai cair, porque não se abasteceu de Deus, você vai parar, você vai paralisar-se, você vai andar em círculos, porque sem Deus você não consegue enfrentar as batalhas do dia, os desafios, que são muitos e são penosos, são difíceis. Rezar de manhã é uma necessidade vital. O que eu rezo logo que eu acordo? Eu rezo imediatamente estas 3 Ave-Marias, ensinadas a Nossa Senhora, ensinadas por Nossa Senhora a Santa Matilde de Rackborn, como vocês já viram aqui, tá? Mas
qual é a melhor hora para rezar? Eu vou dar uma dica. Rezem pelo menos 30 minutos quando acordarem. Não menos do que 30. Uma oração prolongada, calma, ela é a chave do abastecimento diário. Se eu quiser dar uma hora específica, eu diria das 5h30 até as 6. É a hora em que o sol está fraquinho, os passarinhos cantam suavemente, aquele claro escuro, tudo nos convida à oração, a uma oração silenciosa, calma, concentrada em Deus, em que nós podemos louvar, agradecer, pedir perdão, pedir graças. Se você já acorda cedo, antecipa 30 minutos para entregar esse tempo precioso a Deus. E você vai ver que isso vai fazer toda a diferença no seu dia. Você vai ficar mais alegre, mais calmo, mais paciente, mais prudente, mais bem disposto. A oração de manhãzinha renova todo o nosso dia. E os pecados que você comete durante o dia e o dia inteiro, todos os dias, muitas vezes são falta de uma boa oração na manhã. Os padres reconhecem quando os pecados são de alguém que reza e de alguém que não reza, ou reza pouco, quase nada. Os pecados de alguém que não reza costumam ser esses aqui. Olha, padre, eu cometi umas mentirinhas, eu cometi uma desobediência com meu pai, com a minha mãe, eu briguei com os meus irmãos, eu xinguei, eu assisti filmes imorais, e essa lista de pecados, a pessoa dispara em falar como sendo uma coisa comum, normal. Ela não entendeu a gravidade do que ela está cometendo. Se uma pessoa reza, mas reza de verdade, os pecados são outros. Os pecados são, olha, eu não tive tanta alegria assim ao suportar a cruz de Deus. Eu abracei, mas custei a abraçá-la. Eu não tive a paciência que deveria ter ao tomar conta da minha sogra. Eu distraí algumas vezes na oração. Algumas vezes foi involuntariamente, mas eu me lembro que uma vez eu me distraí por querer. Pecados deste tipo são de pessoas que rezam. Pessoas que estão atentas à oração e costumam estar abastecidas de Deus. Elas podem até cair, mas não são quedas tão profundas, nem tão repetitivas. Vamos adiante. Então, quando o sol está nascendo, vamos rezar. Por que quando o sol está nascendo? Bem, é o que diz o Salmo. Vejamos, por exemplo, o Salmo 56. Desperta, minha alma, desperta, saltério e corda. Desperta, eu vou acordar a aurora. Eu te louvarei entre os povos, Senhor, e cantarei salmos entre as nações, pois a tua misericórdia elevou-se acima dos céus, e até as nuvens da tua fidelidade. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, a tua glória. O Salmo 56 diz o mesmo que dirá depois o Salmo 108. Meu coração está pronto, meu Deus. Meu coração está pronto. Cantarei e salmodiarei. Vamos, minha alma, desperta, saltério e cítara. Despertarei a aurora. Despertar a aurora. Aurora, eu vim aqui despertar você. É acordar antes de o sol nascer. É assim que nosso Senhor orava ao Pai, quando ainda estava escuro. É assim que os santos rezavam. O meu avô, o patriarca da família Lodge, Tomás Lodge, dizia que todos os santos canonizados foram madrugadores. Eles nos deixaram esta regra de santidade: acordar de manhãzinha para glorificar a Deus. Então, nós não somos maiores do que eles. Em vez de inventarmos outras coisas difíceis, comecemos pelo básico. Vamos acordar cedo e dar a Deus os 30 primeiros minutos do dia. Mas o que nós vamos rezar nesses 30 minutos? Eu, por exemplo, rezo. O anjo do Senhor anunciou a Maria
que agora no tempo pascal é: Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Eu rezo a oração: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. A oração: ó minha Senhora e minha Mãe, de consagração a Nossa Senhora. A oração a São Miguel Arcanjo: defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Uma comunhão espiritual. Creio, Senhor Jesus, que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, desejo possuir-vos em minha alma. Mas como agora não vos posso receber sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Depois de uma pausa, como se já vos tivesse recebido, uno-me inteiramente a vós. Não consentais, Senhor, que de vós jamais me aparte. Uma oração a São José. Esta oração eu rezo várias, mas uma das que nós podemos rezar era aquela que o Papa Francisco rezava com mais frequência. Esta aqui: ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa importante que confiamos para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede nós vos pedimos o Pai protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Então, esta oraçãozinha de São José eu costumo recitar de manhã, mas não deixo de rezar a oração de São Bernardo, a Nossa Senhora. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, ó Virgem, entre toda singular, como a mãe recorro de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus manado, mas dignai-vos a vir propícia e me alcançar o que vos rogo. E aí eu coloco diante dela, de Maria Santíssima, minha Mãe, minha Senhora, todos os meus pedidos, todas as minhas necessidades. Eu costumo rezar também a oração à Madre Maria José de Jesus, aquela oração que nós vamos rezar daqui a pouquinho, pedindo pela minha saúde, pela cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. É uma oração simples para implorar uma graça especial que eu estou querendo. Vocês podem ter uma graça especial também querendo e podem pedir por intercessão destas servas de Deus. Então, a oração de manhãzinha é uma coisa simples, mas é uma coisa que nós temos que preencher esses 30 minutos. Padre, posso preencher com uma oração meditativa? Pode. Posso preencher com uma contemplação de Deus? Pode, mas nem sempre você terá inspiração para isso. Às vezes você parecerá que não tem nada para dizer, você vai sentir uma aridez. Por via das dúvidas, começa com a oração vocal, começa. Depois, a oração meditativa e a contemplativa vão tomando conta, vão se apossando do seu tempo. O que eu estou falando aqui é o mínimo dos mínimos. Mas depois os mestres da vida espiritual podem ensinar coisas melhores para nós, mas nunca sem passar por aqui. O que eles vão fazer é construir sobre esse alicerce. Mas o que eu estou dizendo é esse alicerce diário: acordar cedo, dar uma oração prolongada a Deus e preencher pelo menos 30 minutos do seu dia, no início do seu dia, louvando, agradecendo, pedindo perdão e pedindo graças a nosso Senhor. Será que eu posso aproveitar esse tempo para fazer a leitura da Bíblia? Pode. Só que a Bíblia é uma selva. Se você for ler a Bíblia do início ao fim, tal como ela se apresenta aqui, neste volume da CNBB, se você for ler a Bíblia sem ter uma preparação, você vai ficar perdido, porque são tantos números, tantas guerras, tantas genealogias, tantas histórias entrecruzadas, sobretudo no Antigo Testamento.
Você pode fazer isso sim, mas vai precisar de alguém para ajudá-lo. Mas se você quiser ler a Bíblia mais mastigada, aproveite para ler as leituras bíblicas que serão lidas na missa daquele dia. Isso é fácil de descobrir. Em qualquer aplicativo de celular, você pesquisa quais são as leituras da missa de hoje. Você descobre, pega a Bíblia, lê, ótimo. Já está se preparando para a missa de que você vai participar daqui a pouco. Os padres têm que fazer bem mais do que isso. Eles pegam um missal cotidiano, que é esse livro aqui. Eu faço assim: pego o missal cotidiano, já vou lendo as leituras do dia e já vou tentando ler uma explicação sobre elas, porque eu vou fazer homilia. Depois de ler aqui no missal, eu comparo esta leitura com a leitura da Bíblia mesmo, né? Porque a Bíblia às vezes tem na nota de rodapé alguma explicação, as versões às vezes são diferentes, tem algumas peculiaridades, e assim o padre aproveita esse tempo que está com Deus para aprender, para meditar e para preparar-se para a homilia. Os leigos, em proporção diferente, devem fazer o mesmo, porque a leitura da Bíblia seca, do Gênesis até o Apocalipse, pode levar muitas pessoas à perplexidade e até ao desânimo. E se eu for para a missa, padre, depois de acordar, sem ter rezado, vale? Vale, sem dúvida que vale. Mas as pessoas que fazem isso, que acordam assim, já na hora de ir para a missa, se arrumam e vão correndo para lá, chegam quando o padre está rezando, fazendo o sinal da cruz, essas pessoas eu comparo a quem vai comer uma comida muito nutritiva sem antes ter se preparado para digeri-la. Imagine você tomar um prato de uma comida muito, muito gostosa, mas engolindo tudo de uma vez. É assim, mais ou menos, a comparação não é perfeita, que eu comparo quem se levanta de manhã e vai logo para a missa. Para nós, padres, seria um absurdo fazer isso. A missa para nós deve ser preparada, e muito bem preparada, com uma oração. E que oração! Porque nem 1000 anos de preparação seriam suficientes para preparar um sacerdote para celebrar aqueles mistérios em suas mãos, que os anjos não podem celebrar. Mas os leigos deveriam se preparar de alguma maneira também. Ainda que você vá à missa de manhãzinha, acorda meia hora mais cedo para dedicar a Deus esse tempozinho de oração. Esse tempo em que você vai digerindo, se preparando, elevando a alma a Deus. Quando você chegar na missa, já não será mais um baque. Você estará no mesmo clima em que já estava quando saiu de casa. É uma dica que eu dou para você também, tá? Bem, você pode rezar a liturgia das horas? Se puder, é maravilhoso. O padre reza. Ele é obrigado, porque fez esta promessa desde que recebeu a ordenação diaconal. Então, de manhãzinha, o que o padre reza? O ofício das leituras, que contém 3 salmos e duas leituras, uma da Bíblia, outra de algum autor da patrística ou de algum mestre. 3 salmos, 2 leituras, e ler também as laudes. As laudes contêm 3 salmos de louvor a Deus, além do cântico evangélico, de manhã o Benedictus, e as orações dos fiéis, uma leitura breve. Qual é a vantagem de você pegar o livro da Liturgia das Horas e rezar para o Senhor? É porque a Liturgia das Horas vale mais do que qualquer oração extra-litúrgica. Ela é a oração da igreja ao seu esposo Jesus. Quando um padre reza o ofício das leituras, ou a Liturgia das Horas, qualquer oração da Liturgia das Horas, ele está rezando com toda a igreja. Ele está fazendo as vezes da igreja para orar. Então, nenhuma oração supera a oração da liturgia. E, no caso, a Liturgia das Horas.
Então, se você é leigo, mas já quer se adiantar para fazer bem a sua oração, existe um aplicativo chamado iLiturgia ou iLiturgia, conforme queiram pronunciar. É um aplicativo pago, mas muito barato, e a licença dele é perpétua. E ele substituiu os 4 volumes que os padres tinham que usar durante todo o ano para celebrar, para recitar a liturgia das horas. Ficou tudo muito mais prático agora com a informática, com os tablets. Eu uso sempre num tablet, porque diferencia do celular. O celular é muito pequenininho e o tablet é mais grosso, dá mais a impressão de um livro. Eu acho, na minha opinião, que fica mais digno para se recitar a liturgia das horas. Então é assim que eu faço. Você que é leigo, você pode fazer tudo isso, talvez não dê conta, mas faça alguma das coisas. Mas o que você fizer, faça com o máximo do seu coração, tentando glorificar a Deus tanto quanto você pode com isso, tá? Muito bem. Como eu já falei, começar um dia sem oração é começar uma viagem longa e penosa sem abastecimento. Você não deve se espantar se ao longo do dia você cair muitas vezes e cair gravemente. Quem começa o dia com uma boa oração e depois dessa oração tem oportunidade também de ir logo à missa, nem todos têm essa oportunidade, mas se tiver é ótimo, nossa, essa pessoa está com tudo, ou quase tudo, para se santificar. Vamos adiante. O que a gente faz agora no meio do dia? Eu costumo rezar às 3 horas da tarde um terço da misericórdia e um terço mariano. Por quê? Porque nas 3 horas Jesus disse que não negaria nada àquele que lhe pedisse alguma coisa pela sua paixão. É a hora em que o céu está aberto à terra. Mas também um terço da misericórdia e um terço mariano dão aproximadamente 30 minutos. Se eu fizer esta recitação do terço da misericórdia e do terço mariano diante do Santíssimo Sacramento, diante do sacrário ou do tabernáculo exposto, tanto faz, eu ganho indulgência plenária, a remissão da pena total das penas temporais dos meus pecados já perdoados quanto à culpa. Se eu rezar tendo confessado, comungado, estando com espíritos desapegados de qualquer pecado, mesmo venial, e no finalzinho rezando uma oração pelo Santo Padre, o Papa, que pode ser um Pai Nosso e uma Ave Maria. Então, o hábito de às 3 horas rezar a adoração eucarística com um terço da misericórdia e um terço mariano é um hábito muito bom que mudou a minha vida. Eu lamento que tenha passado tanto tempo da minha vida sem descobrir esse tesouro. Talvez você não possa, por causa de horários de trabalhos, não possa rezar exatamente às 3 horas, mas você pode fazer alguma adaptação. Quando eu não posso rezar às 3 horas porque tenho um compromisso inadiável, eu rezo os mesmos 30 minutos de oração diante do Santíssimo, mas em uma outra hora, de preferência mais cedo. É muito perigoso quando você não pode rezar às 3, você deixar para mais tarde. Sempre é bom antecipar do que retardar quando você não pode rezar naquela hora. Muito bem. E à noite ou à tarde? Você vive em família? Você tem pai, mãe, filhos, irmãos, esposo, esposa? Você vive em família? Chame a família inteira para rezar. Chame. Porque, como dizia o padre Peyton, um padre irlandês que fazia pregações nos anos 60, a família que reza unida permanece unida. E esta unidade da família tem fundamentação bíblica. Em Atos 1:14 está escrito que os discípulos perseveravam unânimes em oração com Maria, mãe de Jesus. Perseveravam unânimes em oração e com Maria. Uma oração feita perseverante, dia sim, unânime, não é? Cada qual no seu canto. Uma oração com Maria, ela tem os seus efeitos. Quais foram os efeitos desta oração que os apóstolos fizeram com Maria durante 9 dias seguidos? Foi a vinda do Espírito Santo sobre eles.
O Espírito Santo desceu e com ele os seus 7 dons e os seus 12 frutos. Então, quando a família reza unida em casa e reza todo dia, e reza sem colocar exceções, o Espírito Santo desce. Eu sou testemunha disso. A minha casa, a minha família foi diferente das outras, porque não faltava o terço diário em família. Nós não nos contentávamos de cada um rezar no seu canto. Tinha que haver uma hora do dia em que nós rezávamos o terço juntos. E foi a oração em família do terço que salvou a minha família e pode salvar a família de vocês também. Quando você reza o terço em família, a sua casa se torna uma igreja doméstica. Ela se assemelha àquele cenáculo em que Nossa Senhora com os apóstolos estavam esperando o Espírito Santo prometido. Não é exagero dizer que o terço em família pode sustentar uma família e pode fazer derramar graças sobre graças. Recapitulando, para a sua espiritualidade individual, de manhãzinha rezar meia hora para Deus, 30 minutos. Para a sua espiritualidade familiar, o terço em família todos os dias. Você vai ver que logo tudo muda. Vai ver se você perseverar. Porque a grande inimiga nossa é a inconstância. É a falta de perseverança. É começar, mas parar. A vitória está prometida àqueles que perseveram. Padre, eu não consigo acordar a esta hora. Ué, coloca um despertador. Não, mas eu acordo e desligo o despertador. Coloca o seu despertador a uns 3 metros de distância, de modo que você tenha que acordar mesmo para pensar em despertá-lo, para pensar em desligá-lo. Pede ao seu anjo da guarda para acordar você. Pede às almas do purgatório. Nós temos muitos amigos no céu para interceder, para que a gente acorde cedo para rezar com eles. Acho que isso aqui já é um resumo. Não é tudo, está bem longe de ser tudo. Você tem livros enormes de espiritualidade ensinando a você a se comunicar com Deus, a você receber as maiores graças com Ele. Mas eu digo, se você não fizer este mínimo, você não vai conseguir nada. Se você está lendo a teologia espiritual de Tanqueray, está meditando naqueles graus, né, na via purgativa, iluminativa e unitiva, mas você não chegou nem ao ponto de rezar o terço diário em família, você está querendo subir, mas está subindo sem asas. Né? A sua espiritualidade está mais intelectual do que vivencial. E isso é perigoso para a alma. Certo? Muito bem, era isso que eu tinha para dizer. Agora vamos rezar, como de costume, a oraçãozinha à Madre Maria José de Jesus. Eu vou pedir pela cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. E se eu obtiver esta graça, eu vou comunicar ao convento de Santa Teresa para instruir o seu processo de beatificação. Tá? Deus de poder e misericórdia, que tornaste de vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade e a de Cristo, e alcançar especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a sua graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora rezar a súplica ardente a São José pelo Pró-Vida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José,
a cujo nome está consagrado o nosso oratório. Vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentaste e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para os nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Amém. Agora a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grande de Montfort, Santa Teresa Beretta Mora, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-os, proteja-vos e guarde-os da bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Glorioso São José, rogai por nós. Pela vossa imaculada conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai a minha alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.